Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. E você aí que chegou agora, não conhece o canal, não conhece o meu trabalho, seja bem-vindo! Considere assistir o vídeo até o final. Aí, se você gostar, você se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo com mais pessoas e ativa as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se você não gostar também, não tem problemas, né? Paciência. Compartilhe com os seus inimigos e ó, de quebra você já se vinga deles. Bem, vamos para o que interessa agora, que é as nossas histórias de terror. E esta aqui foi enviada por uma inscrita. Olá, meu nome é Stephanie. Sou uma mulher trans, vim compartilhar uma mudança drástica que aconteceu na minha vida. Essa história aconteceu em 2020 na cidade de Campos da Prata, nome fictício, em Minas Gerais. Devido a eu ser uma mulher trans, sempre tive dificuldades em me adaptar às cidades. Gastei muito dinheiro para moldar o meu corpo do jeito que eu queria. Não tinha nenhum familiar ou amigo. Sempre vivia sendo insultada. As pessoas falavam que eu era uma aberração. Até mesmo pessoas mais velhas me insultavam sem motivo. Certo dia, quando eu fui ao centro da cidade comprar algumas coisas, várias pessoas me insultavam a todo momento. Sempre dava vontade de chorar, mas eu tinha que ser muito forte, pois tinha a esperança que isso acabaria um dia. Um homem, por volta dos seus 40 anos, chegou perto de mim e começou a dar em cima de mim e me chamou para sair. Ele nem fazia questão de olhar para minha cara. Eu o rejeitei e ele começou a apertar minha mão e tentar me puxar para fora, falando que eu ia pagar caro. Várias pessoas ali olhavam e não faziam nada. Algumas até apoiavam a atitude daquele homem. Ele já estava muito irritado comigo, pois fazia um bom tempo em que eu me debatia tentando me soltar. Ele fez menção de me bater. Aí, nesse momento, um rapaz segurou a mão dele com uma força imensa. Foi como se a mão do homem de 40 anos fosse de uma criança de 5 anos. O rapaz mandou o homem ir embora, pois estava fazendo bagunça no local. O homem então foi para cima do rapaz, mirando um soco bem na sua cara. Mas o rapaz desviou e, com um empurrão, mandou um homem um pouco para longe. O homem olhou para mim e para o rapaz com muito ódio e foi embora. Eu agradeci ao rapaz, mas disse para ele que ele poderia ter problemas por ter me ajudado, já que eu era trans. Ele respondeu um pouco surpreso, falando que eu nem parecia uma mulher trans de tão bonita. Ele me ajudou a pegar as minhas coisas que tinham caído no chão e ficamos conversando um pouco. Trocamos números, que, por sinal, foi a primeira vez que um homem falou comigo de forma tão educada e pediu o meu número. Depois disso, nos despedimos um do outro. Depois desse dia, sempre que dava, conversávamos. Ele era o único contato que eu tinha. O nome dele era Pedro. Com o tempo, ele me chamava para sair e tínhamos encontros, sabe? Ele sempre foi uma boa pessoa comigo.
e sempre me olhava nos olhos, diferente dos outros homens que só ligavam para o meu corpo. Pedro sempre me chamava para sair de quinta-feira. Eu estranhava, pois não era um dia comum para encontros. Eu chamava ele para sair nos outros dias, mas ele sempre dizia estar bem cansado. Quando ele podia, ele falava que só podia sair durante o dia. E eu falava que preferia à noite, só que ele sempre dizia não poder. Com o tempo, saíamos e acabamos assumindo um relacionamento um com o outro. Mas eu falei para ele manter segredo, pois eu não queria problemas para ele. Foi tudo de bom para mim aqueles dias. Eu finalmente achei um homem que não me humilhava, nem nada disso. No auge dos 24 anos, perdi a virgindade com ele, que tinha 23 anos. Mas nem parecia de tão maduro e confiante que ele era. Certo dia, durante um desfile na quinta-feira que teve na cidade, estávamos juntos apreciando. De repente, eu ouvi algumas pessoas falando que um animal parecendo um cachorro gigante de olhos vermelhos estava rondando pela cidade à noite. Diziam que um fazendeiro avistou o bicho e falou que ele era muito alto. Desde esse dia, algumas pessoas estavam evitando as áreas mais isoladas da cidade à noite. Eu fiquei com muito medo, pois morava sozinha em casa. Morava bem longe do centro da cidade, praticamente nem vizinho eu tinha. Eu morava em uma área de mata densa. Minha única companhia era um doguinho vira-lata que eu cuidava. Pedro notou que eu fiquei com medo e falou para eu não temer nada, que possivelmente estavam inventando coisas. Ou era só um cachorro normal de grande porte. Ele falou que os fazendeiros dali bebiam muito. Já haviam se passado 3 meses. E às vezes eu ainda ouvia algumas pessoas comentando sobre esse bicho. Às vezes eu passava a noite toda acordada com medo. Era como se eu estivesse sendo vigiada. Durante uns dias, às vezes eu via o homem que quase me bateu. Ele sempre me olhava com ódio e desprezo. Eu tinha medo dele fazer algo comigo. Em uma sexta-feira, infelizmente, vi a cara do sujeito novamente. Ele gritou de longe na rua que ia me matar. E me matar da pior maneira possível. E que Pedro também morreria. Eu fui para casa chorando, pois a cidade já tinha conhecimento sobre o nosso relacionamento. Eu estava bastante assustada e não contei nada ao Pedro, com medo da situação piorar. No sábado, um dia depois desse ocorrido, por volta das 18 horas, eu estava saindo da casa do Pedro. Eu morava a 20 minutos de carro. Cheguei em casa com medo de alguma coisa que não sei explicar. Estava com medo. O tempo foi passando e eu não conseguia dormir. Eu estava deitada no quarto. Era 22 horas e 20 minutos da noite e algo me incomodava, sabe? De repente, eu ouvi um barulho de passos pela varanda da minha casa. Levantei assustada e fui olhar na janela. Não vi nada ali. Achei que estava delirando, mas do nada
Vi a porta da minha cozinha sendo quebrada com muita violência. A porta caiu e eu vi aquele maldito homem com um machado nas mãos. Gritei desesperada, mandando ele sair e pedindo socorro. O homem ria de forma descontrolada e com uma voz demoníaca ele dizia que ia me matar arrancando a minha cabeça. Ele jogou o machado longe, quase me acertando, e veio em minha direção. Ele começou a me bater e também começou a se contorcer. Aquele homem estava mudando de alguma forma. Ele falava que eu não era ninguém e que ia me matar, que ia devorar o meu corpo. Ele me jogou longe, fazendo eu me machucar feio. Era desesperador aquela situação. O homem disse que fez um acordo com o capiroto e que eu era o teste inicial dele. O homem se contorceu, gritando muito alto. Seus ossos estavam se quebrando e sua face estava mudando para algo animalesco. Suas pernas e braços estavam se esticando. O corpo daquele homem estava se deteriorando. Foram os 10 piores minutos da minha vida, sem poder me levantar por estar machucada e com um corpo cansado. Vi aquele homem deixar de ser humano na minha frente. E ali, no lugar daquele homem, estava um bicho todo deformado que parecia ter vindo do inferno. Pelagem marrom com algumas partes do corpo nem tendo pelo. Uma face com mistura de homem e lobo, bem deformada. Quase 2 metros de altura, olhos vermelhos demoníacos. Aquilo era um lobisomem. Eu não podia acreditar que algo assim realmente poderia existir. A criatura ali, na minha frente, deu um uivo alto, que me fez quase desmaiar de tão doloroso e aterrorizante que aquilo foi. Aquele ser infernal me olhou e veio vindo em minha direção, jogando tudo longe o que estava em sua frente. Me levantou e ficou me encarando como se estivesse sorrindo, vendo o meu desespero. Meu cão chegou e latiu sem parar ao ver aquela besta que soltou um grunhido e me jogou para longe. Eu bati o corpo quase todo na parede. Para minha sorte, bati a cabeça em uma parte macia do sofá. Meu cachorrinho veio correndo para o meu lado e eu o abracei bem forte, sabe? Sabia que, pelo andar das coisas, eu ia morrer. Aquele miserável veio andando, mostrando seus dentes grandes e afiados, junto com suas garras. Estava tudo acabado para mim. Eu já estava aceitando o meu destino. Quando aquela besta estava a quase 2 metros de mim, ele parou e começou a olhar os arredores. Ouvi passos pesados correndo em volta da casa, quando do nada, pela porta onde aquele monstro entrou, surgiu outro ser enorme que, com certa dificuldade, passou pela porta. Ao avistar aquilo, eu fiquei branca, parecendo nem ter sangue no corpo. Um outro lobisomem tinha surgido. Pelagem bem preta, uma mistura perfeita de rosto humano com de lobo, dentes enormes e muito mais afiados.
possuía um pouco mais de 2 metros de altura, tranquilo, tranquilo. Também possuía olhos vermelhos, mas parecia bem menos aterrorizante que o primeiro. Aquele monstro que estava para me matar rosnou e soltou um uivo de fúria. Ele foi para cima da outra criatura na hora. Era mordidas e arranhões para todos os lados. Parecia uma briga de cachorros, mas 1000 vezes pior. A criatura marrom atacava sem ter controle de si mesma. A preta parecia ter controle de suas ações. A batalha estava sendo dolorosa e não parecia ter fim. Os grunhidos estavam me deixando louca e a poça de sangue que se formava então. Em um momento, a criatura marrom acabou parando perto de onde eu estava e se virou para me atacar. Vendo isso, o lobisomem de pelagem preta deu uma mordida certeira que arrancou um dos braços daquele maldito. Agora, o de pelagem preta estava puxando o de pelagem marrom para fora da minha casa, que parecia estar gritando. Depois de um tempo, tudo ficou quieto e eu acabei tendo que me trancar dentro do meu quarto com medo dos dois voltarem. Era por volta de 1h30 da madrugada quando isso aconteceu. No dia seguinte, quando amanheceu, fiquei feliz e aliviada. Estava viva e o meu doguinho também. A tristeza bateu mesmo. Foi ao ver minha sala de estar destruída e um pouco da minha cozinha também. Tentei contato com Pedro durante o dia, mas não consegui. Não acreditava que tinha visto uma luta de seres sobrenaturais ali na minha frente e que um deles me salvou. Quando chegou a noite, eu ainda não tinha conseguido absorver aquilo tudo. Era muita coisa para minha cabeça. Eu estava sentada na varanda, pensativa, quando bem na minha frente estavam aqueles olhos vermelhos me observando pela mata. Eu fiquei paralisada, não conseguia me mexer. Fiquei com medo, pois parecia que o marrom tinha ganhado a luta. Mas quando a criatura foi se aproximando, vi que era o de pelagem preta, que andava sobre 2 patas. Não sei porquê, mas eu não estava com medo. Meu cachorro, que estava no meu colo, não latiu também. Eu me levantei, fui levantando minhas mãos para cima, agradeci por ter me salvado e pedi para que ele não me machucasse. Foi o que passou na minha cabeça fazer naquele momento. Ele ficou me encarando com aqueles olhos vermelhos, se aproximou e pegou na minha mão e pôs no centro do seu peito, assim, sabe? Encostou a mão dele no centro do meu peito. Eu fiquei assustada, sem entender, mas me lembrei que o Pedro sempre colocava a mão em mim daquele mesmo jeito. Na hora eu chorei e perguntei se era o Pedro mesmo. A criatura fez um grunhido e balançou a cabeça em sinal de positivo. E em seguida saiu, se retirou, adentrando na mata de novo. No dia seguinte, pela tarde, Pedro veio em minha casa e eu o abracei chorando e agradecendo por ele ter me salvado. Com o tempo, ele foi me explicando tudo.
dizendo que ele não era um cane do inferno e nem um lobisomem de pacto. Ele apenas herdou aquela maldição com a pelagem e os olhos. Falou também que teve que matar a criatura de pelagem marrom. Disse que já teve que lutar com outro lobisomem e chegou a ficar frente a frente com um albino, mas que não lutaram. Depois disso, nos casamos e fomos morar longe da cidade. Fomos para um lugar calmo e isolado. Pedro tem as suas transformações, mas ele sempre se controlou. Sou feliz com ele e com os nossos filhos doguinhos. Obrigada por contar minha aventura, Angel. Obrigada a você, querida, por me contar a sua história, compartilhando comigo e com os meus aterrorizados a sua experiência. E espero que o seu coração tenha se curado, minha amiga, porque todo mundo gosta de insultar o que não conhece. Estou falando dos preconceitos que você viveu durante sua vida por ser uma mulher trans. Talvez o Pedro, por também ser diferente, ele acabou compreendendo você e por isso vocês estão felizes até agora e espero que sejam felizes até ficarem bem velhinhos. Felicidade ao casal, tá? É o que eu desejo do fundo do meu coração. E vocês, aterrorizados, o que acharam da história de hoje? Eu me emocionei bastante, sabe? Pois quando eu vejo que uma pessoa sofre qualquer tipo de preconceito, isso me irrita na alma, porque preconceito é burrice extrema, não é? Então, não gosto de nenhum tipo de preconceito. Isso me machuca muito e não gosto. É isso. E vocês? Deixem aí suas opiniões nos comentários, sempre com respeito, tá, aterrorizados? E agora vamos para as nossas histórias de terror? Esta aqui é intitulada Assombração ao Vivo. Meu nome é Juliano. Eu tinha 38 anos e fazia 3 meses que havia me envolvido com Isabel. Ela com 30 anos. Numa paixão que se firmava a cada instante. Não tínhamos vícios e conversávamos sobre quase tudo, discordando em algumas coisas e concordando em outra, normal, né? Como outros casais que se dão bem e vivem bem. Ficávamos juntos sempre na minha casa, porque ela morava com os seus pais numa casa pequena. E embora ciente das modernidades, seria desconfortável nos amarmos num quarto ao lado do deles, não é? Onde ambos os cômodos não tinha portas, apenas cortinas, então fica complicado, né? Mas eu sempre levava a Isabel em casa e era bem recebido pelos meus futuros sogros, já que estávamos indo já rumo ao casamento. A casa de Isabel era afastada da cidade, ficava em uma área rural e a família dela tinha vários animais. Animais estes que eu, sendo da cidade, adorava ter contato quando eu me prolongava lá nas minhas visitas. Numa tarde, Isabel veio me avisar que seus pais iriam para o velório de um amigo antigo deles, que aconteceria na cidade vizinha, retornando apenas no dia seguinte. Foi então que resolvemos ficar na casa dela. Depois de tudo e além de tudo, dormimos. Acordei mais tarde e vi que Isabel não estava ao meu lado. Olhei o relógio e passava da meia-noite. Eu tinha dormido por 2 horas.
Nisso eu ouvi uns barulhos esquisitos do lado de fora e fui ver do que se tratava. Entretanto, não sei o porquê, resolvi tomar cuidado, sabe, ter cautela. E fui me mexendo devagar, sabe, me esgueirando pela casa no escuro, até parar junto à porta da cozinha que estava entreaberta. O que eu vi nos fundos da casa e sob a luz do luar, jamais esquecerei. A bela Isabel dançando ao lado de um bode preto, empinado em duas patas. Sim, o bode estava em duas patas, em pé, e também dançava. E o pior eu ainda não contei: os dedos das mãos dela. Estes estavam alongados além do normal. Não. Eu não tinha bebido. Aliás, eu não bebo e nem fumo. E eu também não estava sonhando. E pelo que sei, Isabel também não tinha vícios. Seria ela uma bruxa ou uma feiticeira? O meu bom senso, então, resolveu conversar comigo. O amor está bom? Sim. Na vida está tudo bem? Sim. Na cama está tudo bom? Ah, claro que sim, maravilhoso. Então, em que isso me afetaria? Em nada. Eu tenho o hábito de compartilhar o que só a nós cabe. Não. Então deixa pra lá. Nunca conversamos sobre religião, mas acredito que isso é uma individualidade que, se não afeta em nada, deve ser respeitada. Resolvi guardar a cena assombrosa e só falaria a respeito com Isabel e só com ela, e se ela tocasse no assunto. Já fazem 5 anos que estamos casados e com 2 filhos. Meus sogros, agora mais velhos, têm algumas complicações de saúde que nos fazem, eventualmente, posar na casa deles. Se Isabel ainda faz o mesmo ritual e por que faz, eu não quero nem saber. O importante é que estamos vivendo bem e felizes. Fonte: Mr. Dark Art. Artist, Estados Unidos da América. Tradução e adaptação, pesquisa também, Sérgio Gitel. E aí? O que vocês acharam dessa história, desse relato, né, na verdade? Seria ela uma bruxa? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E agora vamos ao próximo relato de hoje. Enterrada viva? Meu nome é Lucy, eu tinha 30 anos, casada há 7 anos, 2 filhos pequenos, marido apaixonado, tudo certo. Promotora de vendas de conhecido produto em supermercados, fazia um corre a semana toda e às vezes trabalhava aos fins de semana. Minha cunhada ajudava o pai dos meus filhos com as crianças e graças a esse apoio, eu quase não parava em casa. Certo dia, após atravessar uma rua, minhas vistas escureceram e perdi os sentidos. Em alguns segundos voltava a mim, mas estava no chão, rodeada de populares que comentavam a demora da ambulância chamada por eles. Um desmaio? Gente, não foi nada, eu disse, sem perceber que ninguém me ouviu. Mas não conseguia me mexer. Eu estava inerte, com dores no peito e por todo o corpo, certamente pela queda. Alguma coisa parecia estar muito errada. Ouvi a ambulância chegar, os paramédicos me examinarem e estranhei não fazerem praticamente nada.
aguardavam por alguma coisa. Percebi a movimentação de policiais e só então os paramédicos agiram para o meu recolhimento. Insisti: gente, parem! Estou bem! Só preciso me recuperar um pouco. Ouvi claramente dizerem uns aos outros que eu estava morta, mas eu estava viva e eu não compreendia o porquê que me tratavam daquele jeito. Não me ouviam, me ignoravam. Em vez da ambulância, me puseram em um saco fechado e em seguida eu senti a minha voz, mas parecia que ninguém ouvia ou não ligava. Comecei a tentar gritar e a ficar com medo. Saco fechado, escuridão, sufocamento e o balançar até ser pousado em um carro. Solavancos e muito balançar do veículo do IML, diga-se de passagem. De repente, parou. Fui levada sem cuidados e depois colocada estupidamente numa superfície fria, onde finalmente o saco foi aberto. Um alívio pelo ar que me invadia. Eu enxergava tudo nas limitações dos meus olhos e ouvia tudo também. Não compreendia o porquê não percebiam que eu estava viva. Gritei, mas nada, pareciam indiferentes. A seguir, o médico legista mandou seus auxiliares me despirem. Eu tentava me mexer e agora desesperada. Eu não queria ser despida por estranhos, afinal eu era casada. Não adiantou nada. Num instante eu estava nua, mas ninguém abusou de mim. Apenas fui examinada pelo médico, que fazia anotações numa prancheta e apertava de leve o meu peito e as laterais do meu pescoço. Depois, ele chamou os auxiliares, me colocaram numa maca e me cobriram com um lençol e, rapidamente, fui conduzida por corredores e, de repente, parou. Senti que abriram algum compartimento. Era o freezer do necrotério do IML. Quando fecharam a portinha, o frio rapidamente tomou conta de tudo. Em segundos, começava a sentir a hipotermia, seguida de nevralgias agudas, calafrios incontroláveis e cãibras alucinantes. Achei que eu morreria, sim, a qualquer instante, mas de repente a portinha foi aberta de novo. Fui retirada e colocada na maca, sendo levada para uma grande sala. Mergulharam-me em uma espécie de banheira, onde afoguei-me sem perder os sentidos. E ao ser retirada com a sensação de afogamento, passei a ser vestida. E a seguir me botaram num caixão e fecharam. Escuridão novamente. Sensação de sufocamento e um medo do que viria. Senti ser colocada num veículo que passou a rodar. Ainda senti as sensações do frio e do afogamento. Eu estava viva! Alguém tinha que entender isso! Eu me sentia vítima de um sistema público cheio de ineficiências e tentava desesperadamente dar sinais de vida. Alguns minutos depois, o carro parou. Fui retirada e pousada em alguma superfície, sendo o caixão logo aberto.
um terrível drama se fez presente. Vi meu marido chorando, se debruçando sobre mim. Eu falei, eu gritei e nada. Passei a chorar também. Me desesperei ao ver a minha mãe em soluços, a pingar lágrimas dolorosas sobre mim, amparada pela minha avó, tão desolada. Elas estavam inconsoláveis. Meus irmãos, meu pai. Não vi meus filhos, mas por isso eu não liguei, já que imaginei que para eles seria horrível me verem assim. Horrível. Estava tudo assim. Horrível. Meu Deus, me ajuda. Preciso que entendam que eu estou viva. Que agonia. Longas horas se passaram a ouvir choros, lamentos e murmúrios. E eu ali, sempre tentando dar sinais de vida. Mas fui sepultada sob choros em coro. Ouvi lacrarem a gaveta mortuária e foram embora, sentenciando-me à minha própria sorte. Chorei muito por me sentir abandonada. Escuridão, sufocamento, incompreensão total do que estava me acontecendo. Mas fui tentando botar o meu raciocínio em ordem. Eu pensava, será que eu morri de fato naquela queda? Que coisa idiota! Estúpida! Tanta gente cai de forma mais insana! Quantas vezes eu caí no chão na minha vida? Não é possível que isso seja motivo para eu morrer. E morrer assim? Não sei quanto tempo se passou ali, eu perdida em meus pensamentos, que tentava entender o ocorrido, confabulava. Por que eu merecia isso? Onde foi que eu errei? Passei a buscar na memória algo ruim que justificasse um possível castigo. Quando jovem, na escola, eu era parte de um grupo que fazia bullying contra alguém, mas não causou nenhum mal, pois a colega contornou a situação e até passou a ser nossa amiga. Nunca discuti com minha mãe, não brigava com os meus irmãos e tampouco maltratei sequer um gatinho ou um cãozinho. Mas por quê? Por quê? De repente, senti vontade de fazer xixi. Essa vontade aumentava pouco a pouco. Também havia uma mistura de sede, fome, desejo desesperado de aliviar-me de alguma maneira. Deitada e parada numa única posição, escuridão, silêncio, sufocamento e a aflição de querer fazer xixi. Não aguentando mais, liberei. Supostamente o único recurso que eu ainda poderia ter era Deus, mas não me lembrava da última vez que eu me lembrei dele, e por isso eu relutava em me dirigir a ele. Algum tempo depois, um fedor terrível começava a tomar conta do caixão. Cheguei a pensar que era do meu xixi, mas não era cheiro de urina apenas. Era um fedor entorpecedor que fazia arder minhas narinas, me causando náuseas e repulsas. Eu queria vomitar, mas lutava para não fazer isso. Seria uma espécie de cheiro de carniça, mas
mas de grande intensidade. Agonizava também em várias aflições, como enjoos, azias, coceiras e um suor que eu sentia escorrer sem nada poder fazer. A sede de água, um banho, o aliviar dos meus tormentos. Deus me ajude! Não sei quanto tempo permaneci assim, nem há quanto tempo eu estava sem dormir. Pouco a pouco, o mau cheiro foi acrescentado de formigamentos, começando pela barriga e costas. Pensei que era porque eu estava sem me mexer há horas. Os outros flagelos começaram a perder lugar para esses formigamentos que aumentavam e que começaram causando coceiras aflitivas, progredindo para múltiplas fisgadas agudas, criando um desespero ainda mais avassalador. Parecia ser um turbilhão de bichos a tomar conta de mim e eu inerte, ali, prostrada e vulnerável à sorte que me assistia. Foi então que, unindo toda a energia que eu ainda dispunha, e num frênese de loucura gritei: Deus, se fiz alguma coisa errada, me perdoa, mas me ajuda, por favor, me ajuda. E ali perdi os sentidos, finalmente. Considerações. Lucy teve uma morte súbita, uma parada cardiorrespiratória em consequência de um estado de estresse agudo. O espírito de Lucy ficou preso ao corpo físico, porque o seu plano maior de vida era restrito às causas materiais, colocando-se alheia aos próprios familiares, abstendo-se de sintonias e afinidades humanas, inclusive com os seus filhos. Não existem regras gerais na espiritualidade para as desencarnações, mas geralmente quem é preso às paixões terrenas tem maior dificuldade em se desligar do corpo físico. Um espírito preso ao corpo morto, entre outras coisas, também perde a noção do tempo. Um suicida tem sensações semelhantes ao relatado por Lucy. A diferença é que ela teve o bom senso de rogar a Deus com sinceridade, enquanto quem tira a própria vida, revoltado e blasfemando contra o Criador, tem os seus sofrimentos mais estendidos. Qualquer pessoa, até mesmo um suicida, que se porventura tiver essas mesmas condições, ao desencarnar, no momento em que, com sinceridade, pedir ajuda, tudo é cessado e imediatamente ele é encaminhado para um posto de socorro espiritual independente da sua religião. Esta foi uma contribuição espontânea de Lucy, hoje perfeitamente integrada a seu plano espiritual. Fonte: Psicografia de Acervo, fevereiro de 2022. Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Gente do céu, olha, eu me emocionei aqui com esse relato. Lembrando que o intuito do canal não é mudar a religião de ninguém, tá? Eu apenas relato as histórias sobrenaturais aqui. E eu acredito sim
na espiritualidade, eu acredito que em reencarnação, em outras vidas, enfim. Eu achei essa história muito comovente. E vocês? Deixem aí suas opiniões nos comentários, desde que seja com respeito, tá bom, gente? E essa aqui foi uma carta psicografada da Lucy. Nossa, mexeu muito comigo, gente do céu, me emocionei mesmo. Então, como eu já disse, deixem aí suas opiniões nos comentários. E você aí que chegou agora, está pela primeira vez aqui no canal Angel Black Contos de Terror, ficou até o final do vídeo, considere se inscrever aí, dar uma força para o canal, vir fazer parte da minha alcateia, da minha família. Será uma honra ter você aqui conosco. Peço a todos os aterrorizados e visitantes também que não saiam desse vídeo sem deixar um like, sem compartilhar o vídeo, deixar aí, né, como eu disse, um comentário como incentivo ao meu trabalho. Todos esses passos ajudam muito, gente, vocês não têm noção, pois o seu like, o seu compartilhamento, o seu comentário já me ajuda bastante, tá? Faz o YouTube entender que o canal ele está sendo apreciado, que vocês estão gostando e acaba enviando para mais pessoas. Falando em descrição do vídeo, lá você encontra muita coisa legal, as fontes dos relatos. Você vai achar também o e-mail do canal, para onde você pode enviar seus relatos, contos, histórias sobrenaturais, experiências, enfim, algo que você julgue que mereça ser compartilhado. Lembre de enviar para o e-mail do canal especificando se você quer que eu narre anonimamente, te dando os créditos, em formato de conto, enfim, fica a seu critério. Quando você menos esperar, seu trabalho estará sendo narrado por mim aqui no canal Angel Black Contos de Terror. Quem quiser também pode prestigiar meus outros canais, conhecer o meu trabalho lá. Eu tenho o canal de variedades e também o canal de espiritualidade. Ele está meio paradinho, mas tem várias orações, meditações, enfim, vale a pena você dar uma olhada. Você também pode me seguir nas outras redes sociais, gente. Eu vou ficar muito honrada e agradecida se vocês fizerem isso. Bom, já pedi um monte de coisa, né? Então, bora agradecer. Quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam em muito, desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E principalmente eu tenho que agradecer a vocês, aterrorizados. Sem vocês não seria possível esse sonho que eu tenho e está sendo realizado, que é o canal Angel Black Contos de Terror, pois eu amo narrar relatos e vocês aqui segurando a minha mão não têm noção do preço disso. Vocês são o combustível do canal e sem vocês esse sonho não seria possível. Bem, meus amigos, meus aterrorizados, acho que eu já falei demais, não é? Por hoje é só. Um forte abraço, sabe, daquele de quebrar o ossinho, e um beijo cheio de gratidão, carinho, amizade e consideração e muito amor no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus, até um próximo vídeo. Fui!